O Tite fez 3 mudanças na primeira atividade realizada em Paris, logo após a vitória contra a Gana. A gente estava comentando aqui com o Piperno, né, Flávio? Do time que iniciou a partida contra a Gana, Alisson, Éder Militão, que jogou na lateral direita, e Vinícius Júnior saíram da equipe e entraram o Everton, goleiro do Palmeiras, Danilo, que é o único lateral direito de origem convocado nessa lista, né? E o Fred no meio de campo. O que você pensa em relação a essas mudanças? Um Brasil mais próximo do 4-4-2, não tão ofensivo assim. A seleção que o Tite treinou tem o Everton no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Rafinha, Neymar e Richarlison. Flávio? Mudou bem. Eu conversei bastante com o Bruno. Eu gosto muito desse... Eu não gosto de jogo de seleção, acho um saco, né? A não ser em Copa do Mundo. Mas esses prévios de Copa do Mundo eu assisto o máximo que eu posso, porque aí você vai poder comentar a Copa em cima do que está acontecendo naquele momento. Infelizmente, esse ano nós não teremos aqueles em cima da Copa, né? Aquela semaninha da Copa. Tomara que tenha, que aí você tem uma noção exata de como é que o time está. Faltam 2 meses. É um tempo... Pode acontecer muita coisa, pode mudar. Mas pelo que eu vi bastante coisa. Trechinho aqui, trechinho ali, foi bastante coisa. Não vi nenhuma seleção igual a brasileira. A seleção brasileira está muito bem. Se fosse aqueles prévios, assim, naquela semana da Copa, eu diria, o Brasil entra como favoritíssimo. Eu vi a França ontem, a França é uma piada. A França corre o risco de cair fora na primeira fase. Repetiram o que tem acontecido com o último campeão do mundo. É verdade. Tomaram um vareio da Dinamarca, um negócio absurdo. 2002. E eles estão na chave da Dinamarca. Rebaixado nessa... Uma coisa horrível. A Inglaterra foi rebaixada, Flávio. Estava muito rebaixado, que era outra estava desarrumado. Não, mas pelo amor de Deus, o desarrumado é quem chama atenção. Eu lembro que na Copa passada eu batia 5 firme. edições, 4 campeões não avançaram de fase. Exatamente. Não é anormal, não. Você fica refém do time e o Deschamps é um tonto, né? Não adianta contar com o Deschamps. Portugal é interessante, está cada vez crescendo mais, mas o Brasil é a melhor seleção. E aí eu bati a papo com o Bruno sobre isso e ele falava que gosta daquela formação que jogou contra a Gana. Eu acho um pouco ousada demais, mas eu gosto de ousadia, acho legal. A minha formação, ele vai começar a Copa de hoje, a de manhã. Essa de amanhã, né? Então, eu também acho que vai ser uma coisa mais Tite, agora, né? Precisando no jogo, aí ele pode tirar o Fred ou o Casemiro e botar o Paquetá para recuar. A depender do importante, por isso foi importante testar isso aí. Ó. Você não fica essa frescura de testar o funcionário do mês. O Pedro vai entrar. O Pedro não vai mudar nada na Copa. Tanto que Flávio, sabe o que é que o Danilo volta para lateral direito? Tranquilo, dependendo se a gente fazer uma Copa, pode usar o Militão ali. Eu acho que vai ser mais... Mas você não acha esse time de amanhã. Eu acho que não vai ter um time titular fixo. Assim, se você olhar, quem tiver curiosidade, na internet tem fácil. Olha as escalações das eliminatórias. Não repete o time em jogo nenhum. Para mim o Vinícius Júnior não é titular na Copa. Ele tem, mas ele não tem jogado para isso. Ele joga no Real Madrid, não na seleção. Eu acho que o Tite... O Rafinha joga muito na seleção. Eu achei que Vinícius Júnior e Neymar se entenderam bastante nesse jogo. Agora, mas o Rafinha joga mais que... Na seleção, o Rafinha joga mais que ele. A seleção tem 3 formações. Acho que ganhou essa de sexta-feira. E até falei ontem no Canelada. Essa é para mudar o resultado de um jogo de 0-0, precisa ganhar ou reverter... Mas aí a comissão técnica gostou bastante do que viu sexta-feira. Acho que é uma formação que eles têm, aí eles vão usar em alguns momentos. E tem essa formação que vai jogar amanhã. É grana, viu? Que na África só tem uma que preste, que é a Costa do Marfim. Senegal, essa é tudo uma baba. Aí tem essa formação com o Fred, sem um ponta, com o Paquetá aberto, que é o que deve jogar amanhã, que jogou com o Uruguai em Manaus, que acho que foi o melhor jogo que a seleção fez na eliminatória. E tem a outra formação sem centroavante, né, com os 2 pontas e Neymar e Paquetá por dentro. Tem essas 3. E acho que vai usar de acordo com o adversário. E vocês acham que Pedro entra no jogo mesmo? Eu acho que nem joga. Eu acho que vai entrar um pouco, sim. Acho que vai entrar alguns minutos. Mas o Pedro, Flávio, não é melhor do que o Matheus Cunha? Você não acha? Claro que não. Acha? Claro que não. O Matheus Cunha chegou na Europa e virou um sucesso. O Pedro foi para a Europa, bateu e voltou. Mas ele tinha qualidade para permanecer lá. Tem, mas não permaneceu. O problema é um todo, Pedro. Você tem que fazer um todo, você tem que ter estrutura psicológica e tal. É claro, se você falar assim, na baba, lá como diz o Pedro no joguinho, Pedro ou Matheus Cunha, eu escolho o Pedro. Mas não, se for para levar para a Europa, meu time da Europa, eu levo o Matheus Cunha, que está aguentando mais, está mais testado e tal. E não vai mudar, não é o Pedro que vai mudar a seleção, não é o Pedro que vai mudar a Copa, não vai mudar nada. Acho que é legal levar, pode levar, não tem problema nenhum. Acho o Pedro um jogador legal, gosto dele. Tá tudo certo. Mas não é ele que vai mudar a Copa. Só se assim, desespero de causa, tá perdendo de 1-0, último minuto, vamos tentar a bola cruzada.
Não é o jogador que vai. Não é o Pedro que vai decidir a Copa Mas do você Mundo. não acha que vale testar o Pedro para depois não ficar aquela história de que, não testou o Pedro? Eu acho que ele está testado, como disse o Piperno, nos treinos. Você já vê o cara. Ontem eu não lembro quem foi que me deu essa informação. Mas treino é treino, jogo é jogo. A gente sabe. Não, treino é jogo, Tem uma intensidade treino é jogo e diferente. jogo é guerra. É diferente. Alguém falou pra mim ontem que o Danilo, o pessoal se assustou muito com a timidez dele na seleção. Danilo, Eu li um texto do sobre Palmeiras. isso. Do Palmeiras. Li um Eles se texto sobre assustaram isso no demais. UOL. Isso não quer dizer que o Danilo não será mais chamado para a seleção. Só quer dizer que agora é muito cedo. Ele é um baita jogador, eu gosto. Mas você olha, o cara falou, você sente. É aquilo que você falou, você bota o cara no treino, você sente o cara, você vê como é que ele tá no ambiente e tal. Você vai saber como é que ele vai reagir no jogo. Nem precisa pôr pra jogar, você já vai saber. E são jogadores jovens. O Pedro tem mais 2, 3 copas, o Danilo também. Flávio, Não tá queimado, mas. O cara vai treinar 60 minutos lá, então ele tem o Pedro e o Vinícius Júnior na frente. Aí então ele vai ver como que é a aproximação, como que é o Pedro lá brigando com o zagueiro. Então, assim, o que é mais importante para o técnico? Olhar essa sequência de 60 minutos intensivos e tal, que ele já faz aquilo de forma proposital, ou ver, por exemplo, o Pedro jogar meia hora contra a Tunísia. E de repente a bola nem chega então, nele. ele ser marcado num treino tático pelo Marquinhos e Thiago Silva ou pelo... Piperno, e no jogo de Claro sexta-feira, que o técnico tá olhando a isso. seleção tirou o pé no segundo tempo. Sim. Era bobagem botar o cara lá. De repente queima o cara, porque o time baixou a bola. Mas tem cara que é falou um tímido negócio no lá. treino e bom no jogo. Você Tem falou cara na que é França, tímido no treino e bom no só jogo. pra falar, a França perdeu. A França vai jogar com a Dinamarca no sei, próprio grupo na da Copa. Copa. sei. Olha o que a Liga das Nações faz. Que não faz isso com a Argentina e nem com o Brasil, a seleção sul-americana que se enfrenta. Eu tô olhando aqui, a França Tunísia não tá? Não vai enfrentar a Dinamarca na Vai Copa. enfrentar a Tunísia, que o Brasil vai jogar Sim. amanhã. E aí, só em cima disso aí que a gente tá falando de Copa lá, por exemplo, Croácia, Dinamarca, França e Áustria. Esse é um grupo, o grupo A A. Croácia voou ontem. Aí Gostei muito da não, Croácia. já classificou, a Croácia está classificada. Não, eu sei, mas eu gostei muito da Essas Croácia. três seleções estão na Copa. Aí você vai pro grupo B, Portugal, Espanha e Suíça. E República Tcheca. A República Tcheca não tá. Portugal pega a Espanha amanhã para ver quem é o primeiro do grupo. Portugal está liderando. Eles pode se enfrentar daqui a pouco na Copa. detalhe. Olha que o Brasil e... A Suíça vem de vitória. Brasil e Gana. A Suíça vem de vitória contra as duas. Ganhou fora da Espanha no final de semana e tinha ganho de 1 a 0 Aí, em casa de Portugal. Flávio, o grupo 3... Portanto, horror. Aí, Flávio, foi a seleção que eliminou a França na Só última para vez. só tirou a resumir, Itália da Copa. E tirou a só para Itália resumir da o que é o Copa. Brasil. Só Isso, isso. só para resumir. Aí o grupo 3 é Hungria, Itália, Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra foi rebaixada. Só que a Itália não está na Copa, nem a Hungria. Uma das duas vai se classificar. E a Alemanha e a Inglaterra vai vir a 1000, né? Não está dando tudo. E o último grupo, Holanda, Bélgica, Polônia e País de Gales. Todo As mundo na 4 Copa. estão. Quando eu vi Holanda e As Bélgica, 4 eu fiquei estão muito na Copa, decepcionado se com as duas. enfrenta e a Holanda está classificado. Aí depois é a segunda divisão Mas, que é bárbara. assim, você falou, a Alemanha e a Inglaterra vão chegar a 1000. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi. Eu não sei se eles vão ter gás em 2 meses você tá para entendendo? mudar o futebol. Não, vão A tentar. cabeça vai, Sim, depois disso, mas dessa decepção aqui de cair, mas eu tô dizendo... eles ficam mais atentos para chegar eu à Copa só do não Mundo. sei se eles vão ter bola para isso. Tá muito desarrumado. A França, olha, vai ser um milagre. Com o Deschamps de técnico ainda, que é fraco, a França se ela chegar arrumada na Copa, vai ser uma grande gostei. surpresa. Eu achei a seleção francesa... É que na última Copa eles se arrumaram durante a competição, né? Então, mas eles não eram favoritos, né, Pedro? Quando você entra como favorito, é uma coisa... Você tem a responsabilidade do título. Na Copa passada, não podemos esquecer que os favoritos, eles estão ficando pelo caminho de uma maneira bizonha. A Alemanha foi eliminada pela Coreia. E a Sérvia joga a segunda divisão. A né? Sérvia, Da Suécia de 4-1. 4-1, 3 do Não. Mitrovic. Voou. Vai disputar agora, vai disputar ele na Noruega para ver do Haaland lá, do Cometa. E é a segunda divisão da Liga da Nação. Quer dizer, eles se enfrentam direto e não estão nem aí que vai jogar daqui a 2 meses a Copa do Mundo. Já Mas estão acostumados. eu acho E a gente aqui, difícil. o sul-americano, fica assim, pô, a gente não pega europeu. Os caras já estão acostumados a jogar entre eles toda hora. Eu acho difícil... Já joga você- o campeonato que você falou. Você falou, não vai ser o Pedro que vai Não. fazer a diferença, porque os jogadores jogam o campeonato deles. Eu vou precisar fazer agora um break E ele na joga Rádio em Jovem Pan e seleção já voltamos aqui com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você deixa o seu like, compartilha aqui o link do nosso programa
no grupo de WhatsApp, Telegram, vamos todos juntos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, falando de seleção brasileira, falando de Copa do Mundo, mas é impressionante, né? Muitas dessas seleções têm qualidade. Eu coloquei, inclusive, a Dinamarca no meu top 10. Se vai ganhar, eu não sei. Mas numa dessas, a Croácia, né? Chegou numa decisão de Copa. Então não dá pra descartar ninguém. O time da Dinamarca é muito bom. Não dá pra descartar ninguém. A Dinamarca passou muito pela França. E a gente segue aqui falando da seleção brasileira, né? O Tite que tem essa experiência de 2018 e agora tem aí 2022, já bateram na porta. Esse teste do Tite, né? Com Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison. Vocês não acham que o Tite ele erra em tirar o Vinícius Júnior? Vocês acham que vale a pena esse teste do Tite sem o Vinícius Júnior? Eu acho que sim, porque o Vinícius Júnior, apesar de ele estar num grande momento, no momento melhor dele, o Tite não o convocou, vamos lembrar bem, que foi contra a Argentina. E aí alguém machuca, o Tite invoca ele entra bem naquele jogo lá. E aí o Rafinha é titular e vem jogando muito bem. O Antony entra também está muito bem, as opções são muito boas, mas a formação das eliminatórias toda não foi com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é o líder em participações diretas do Real Madrid na temporada. No Real Madrid. 9 jogos, 5 gols, 3 assistências, de 25 finalizações, 14 no alvo, 12 assistências para finalização e 25 dribles. No Real Madrid, mas lembra do Firmino? Você tinha o Edmundo que fez Liverpool, 30 gols no que ele fazia na brasileiro seleção, no Firmino, no Liverpool. Nunca foi o mesmo Firmino da seleção, essas coisas acontecem. O que não quer dizer que o Vinícius não vai ser, não estou dizendo isso. Mas nesse momento não é nenhuma aberração, não. E os dois meninos estão melhores que ele. A gente estava conversando ontem, o Vinícius tem mais uma outra coisa. O Neymar é um jogador que cai mais para o lado esquerdo. Então não é o Neymar que vai voltar para a recomposição, ou jogar, ou fazer uma segunda linha. Vai ter que ser o Vinícius. O jogador mais espetado pelo lado direito, ele pode jogar, ele pode se fixar mais à frente, porque não tem um outro Neymar por lá. Então, o Vinícius tem que ajudar mais nesse trabalho, entre aspas, sujo, do que o cara, o atacante aberto pelo lado direito. Então, ele vai ter que, naturalmente, cumprir mais funções. E outra coisa, o Real Madrid é um time que gosta muito de jogar em contra-ataque. O Real Madrid não é um time de dominar a posse de bola o tempo todo e tal. É diferente da seleção brasileira. A seleção brasileira não é uma seleção... Ela vai usar o contra-ataque. Mas ela não é um time não vai ser uma equipe baseada nisso. Então, o Vinícius vai ter funções diferentes. Então, é diferente o Vinícius receber a bola lá na frente, partir para cima do marcador e já está pertinho da área. Desse Vinícius Júnior tem que voltar, às vezes sair do campo de defesa, às vezes tem que fechar o corredor, tem que voltar para acompanhar alguém do time adversário. Então, ele vai ter que naturalmente cumprir mais funções. Eu duvido que a seleção brasileira teria alguém hoje para cumprir tantas funções quanto ele por aquele lado. Mas ele vai ser naturalmente o cara mais sacrificado, porque também vai ter momentos em que o Tite vai usar o Neymar mais aberto pelo lado esquerdo. Quando fizer isso, o Vinícius sai. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate-Pronto. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, então é pela função tática agora que imagine, gente. O Rafinha ganha essa vaga no time titular. Mas imagina uma coisa, o Brasil faz 1-0 contra a Sérvia, o Vinícius no banco, ele entra para o contra-ataque. Olha a arma que ele é. Então são situações de jogo. Por exemplo, eu acho... O Antony também é um jogador que disputa a posição. Eu concordo muito com o que disse o Piperno. Ele vai entrar, ele é um jogador que quando ele pega a bola em velocidade, que não é a característica da seleção, a seleção agride, é um negócio... Pô, o Antony ele fez uma jogada agora contra a Gana, que é uma sacanagem, pô. Se eu sou o árbitro, eu meto o cartão amarelo nele. Vocês repararam, é uma jogada... Final do jogo, ele vira de costas, ele dá um drible, ele entra no meio dos caras. Ele faz um negócio, ele faz um 8, pô. Você acha que o Antony ele vai entrar nessa Copa do Mundo mais ou menos como o Denilson em 2002 para segurar a bola? Mas eu acho que ele é mais jogador que o Denilson. Acho que ele é mais... O Denilson é maravilhoso, né? O cara adora o Denilson como pessoa, baita no jogador e tal. Mas eu acho que o Antony tem mais potencial do que o Denilson. Até que queria ouvir vocês. Eu acho que o Antony tem mais criatividade, mais definição. Ele faz mais gol, Eu vejo assim, por exemplo, eu estava vendo a Sérvia. A Sérvia eu estava olhando... Eu gosto de sempre ver os cavaleiros que estão vestindo a camisa, né? Aí estava vendo a Sérvia agora na Liga das Nações, ela ganha de 4-0. Aí eu estava olhando o ataque. Da Suécia. Da Suécia, eu estou olhando o ataque. O treinador, a princípio, lá,
Tava vendo a entrevista e falou que não ia sair nunca com o Vlahovic e o outro nome é difícil. Mitrovic fez os 3 Mitrovic gols. mete logo 3. Jogou os 2. Mitrovic joga Jogou os 2. Digo, olha, Vai jogar os dois. vai ser esses 2 em cima dos nossos zagueiros. Os ó. 2 e o Tadic. O Tadic que é o Tadic que joga, eu digo, opa, eu vou jogar o Vanderlei. Palminha do Vanderlei, ó. Não Merece. adianta. Ô, Merece. Van, Aí não a Zé- adianta perder na estreia, pô. Não, mas a Zela é pra que os caras também não machuquem e pra outros, o nosso não é pra machucar, é pra sair. Vlahovic, Mitrovic em campo e o Vampeta Aí, tá Flávio, aqui, ó, pela seleção, eu tenho, se eu não me engano, 47 convocações. Né? Meu último jogo foi um Brasil e Paraguai, quando a gente voltou da Copa, que foi um jogo de festa, até perdemos. Vamos lá pra Fortaleza, aí estamos todo mundo no iate do Piquet. E caipirinha, o jogo era de noite contra o Paraguai. Iate de quem? Do Piquet, nosso Piquet. Tava lá. Nosso Piquet. É mesmo? Ele tem um iatezão lá, levou a seleção toda lá, pô, todo mundo lá dentro, mó farra. Esse foi o último jogo. Esse foi antes do jogo Paraguai. Depois da Copa do Mundo. Não, antes do jogo do Paraguai, isso aí. Isso um dia antes. Uma festa lá em Fortaleza, porque, pô, pra homenagear o povo de Fortaleza, não sei o que, papá. E vocês só no... Pô, eu tomei umas 4 caipirinhas naquele atizão no pequeno. Joguei a bola a vida toda, porque não deu isso aí. Não deu pra comprar. Porque no iate dele já tinha mais 2 barcos que fica assim do lado. Entendeu? O iate já é grande, mas com 2 lanchas. Digo, pai, não dá nem Ele morou em iate, né? Ele mora no iate, ele viaja o mundo todo. Ele com o morou iate em iate lá em... e aí, Flávio, aí foram competições que eu joguei, né, com a seleção. Eu joguei uma Copa América, de 99, fomos campeões, e joguei 2 Copas das Confederações. Perdemos a final pro México em 99, e aquela decepção que foi lá no Japão, que a gente conseguiu perder até o 3º lugar para a Austrália. Não para a Austrália. E eu e fora das eliminatórias que eu joguei 15 jogos de 18, né, com 4 treinadores diferentes. E nisso a gente vai conversando, vai convivendo na seleção, vendo. Por exemplo, aí eu vejo muito no Rafinha, no Antony e no Paquetá, o Zé Roberto, eu mesmo, o Emerson, a gente não jogava mal na seleção. Outros jogadores craques aí, você não lembra muita coisa do Djalminha, do Edmundo, na seleção. Edilson, o próprio Edilson. Mas você vê que o Rafinha ele joga muito bem na seleção, ele vai ser titular absoluto. Ó, o jogo tava 0-0, você viu? Quantos gols ele perdeu? A bola vai nele, procura, ele joga bem, ele dá passe. Você sabe quem era? Ele é mais titular do que o Vinícius Júnior na Estamos seleção voltando hoje. na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, com o Bate Pronto, falando aqui de Seleção Brasileira, Copa do Mundo e as histórias do nosso velho banco. Não, mas é só de seleção, mas é melhor. Você vê Avaí, eu joguei com o Avaí. Você pega Avaí, você tem o Paulo Nunes, você tem o Marcelinho Carioca, tudo. Quantos gols você fez na seleção? Eu tenho 2 contra a Argentina. É o mesmo número que o Luizão. Não, você não é? Você tava falando. Olha que loucura. O Luizão é um baita jogador. É isso que eu tô falando, mas o 2 Rafinha, gols da seleção. ó, o Rafinha, ele é capaz de ficar no banco e fica revezando ele e Dembélé, que o Dembélé vai pra Copa também, pela seleção francesa, está sendo convocado. Sim. E eles dois estão no Barcelona e jogam os dois pelo mesmo lado. O Dembélé, você não sabe se ele é direito, se ele é esquerdo, se ele não estiver jogando PlayStation de noite, deixa ele dormir cedo, ninguém pega ele não, viu? Arrebenta. Aí tem. Bora. E o Rafinha, ele pode até ficar no banco do Barcelona, em alguns jogos, que lá faz o rodízio chave, mas na seleção ele é titular absoluto. O Tite achou um cara. Tem cara que na seleção joga bem e às vezes não é valorizado porque não tem. O Paquetá, então, que ele joga na seleção. O Richarlison, eles têm 18 gols pela seleção. Se você pegar um monte de atacante que jogou com você, se somar todos não dá o que o Richarlison tem. Já tem 18 o Richarlison. Então, se pegar os gols que fez, vários caras que são bons, o próprio Luizão, o Edmundo, o Elber, Edilson, Jardel, Guilherme, França, se somar todos eles não dá o que o Richarlison tem de gol na seleção. No atual ciclo, pro Qatar, só o Neymar tem mais gols do que o Richarlison. Agora, Vocês assim, não acham que é um jogador que deveria ser visto com mais aceitação pelo torcedor brasileiro, o Pombo? o Pombo, ele é querido, ele tem a aceitação do povo brasileiro. O Pombo é um dos caras mais queridos pela imprensa e pelo povo. Redes sociais, tudo. O garoto que ele é, gente boa, se manifestando sempre. E, além do mais, fazendo gol. O Bruno falou uma coisa de 18 gols. Aí eu te falo. Você gosta, hoje a seleção joga mais, não sei o quê. Não, aí é um pouco de saudosismo, porque dos 47 jogos que eu fiz, ou 47 convocações, era um monte de amistoso baba também, viu? Lituânia, vinha aqui, eu lembro que a gente pegou no estádio. Islândia. Islândia, veio Deixa eu ver baba o jogo, também, parece que só jogou contra a top.